A paz do Senhor, queridos. Bode ou ovelha? Quem é você no aprisco? Eu volto já. Estamos de volta. Bodes ou ovelhas, quem é você no aprisco do Senhor? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E o texto diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Está lá em Mateus, no capítulo 25, verso 31 ao 33. Certa feita, Jesus, num sermão profético, ele fez essa analogia entre dois tipos ou classes de cristãos que estão dentro do aprisco de Deus. Ele falou dos bodes e das ovelhas. Eu fui então pesquisar as características desses dois tipos de animais. Comecei a perceber, nesse sermão profético, o quanto podemos identificar dentro do aprisco de Deus aquelas pessoas que se assemelham a bodes e a ovelhas. Qual a diferença entre ambos, pastor? Eu vou iniciar dizendo: ovelhas são dóceis, bodes são briguentos. É muito comum os bodes andarem infiltrados entre as ovelhas, mas existem diferenças notáveis entre eles. Por exemplo, ovelhas são dóceis, elas se movem a partir do comando do pastor. Ovelhas são completamente ensináveis, elas não caminham sozinhas. Bode não. Os bodes são briguentos, traiçoeiros, são desobedientes. E por serem atrevidos, afrontam até seus cuidadores, ferindo-os com chifradas. O bode, querido, ele é a figura daquele irmão ou daquela irmã que não se liga a ninguém e nem mesmo aos seus líderes. E caso os irritem, eles não perdoam, vão falar mal, reclamar e até mesmo abandonar. Volto a dizer, ovelha é ensinável. A ovelha, ela reconhece a importância dos seus líderes, ela reconhece o valor daquelas pessoas que o Senhor colocou em seu caminho para lhes ajudar. Tem uma passagem bíblica que diz assim: quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Ezequiel, capítulo 34, verso 17. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Esse texto está lá em João, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha, as ovelhas não comem qualquer coisa. O contrário dos bodes, né? Bode come lixo, ele come qualquer porcaria. As ovelhas comem capim fresco, mas os bodes, por serem andarilhos, eles comem qualquer coisa. Comem lixo e o que estiver pela frente. Qual a lição que eu tiro disso? Que lição podemos tirar disso? As ovelhas, queridos, elas se alimentam daquilo que lhes é oferecido no campo onde são conduzidas a pastarem. Eu estou falando de virem à igreja, de virem à congregação, de receber aquele alimento que desce diretamente do altar. Os bodes não. Os bodes falam daquele irmão ou daquela irmã que peregrinam em várias congregações e também só vivem em rodas de escarnecedores. Sempre se envolvem com pessoas que não sabem o significado de honra e
sabe por quê? Porque eles veem defeito em tudo e em todos. Somente ele é o certo. Somente ele está correto. Cuidado. Fuja dele, porque mais cedo ou mais tarde ele poderá ferir você também com uma chifrada. Você conhece. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Me leva para junto de riachos tranquilos. Salmo 23, versículo 1 e 2. Outra passagem. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18. Ovelhas dão lã, meu amigo. Bode dá trabalho. Estudando sobre as ovelhas, eu descobri que a ovelha, ela dá lã o ano todo. Já os bodes, em razão da sua agressividade, da sua irreverência, eles exigem mais trabalho. Fazendo então uma aplicação espiritual, podemos atrelar a lã das ovelhas com os frutos que toda ovelha bem orientada poderá dar para o bem-estar da obra de Deus, sendo trabalhadoras, envolvidas com a obra de Deus. Já os bodes falam daqueles que optam por não querer mudança, porque já se acham muito capazes e assim não precisam de ninguém, pois adoram as montanhas e o isolamento. O bode é o joio no meio do trigo. Bíblia. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Está lá em João, no capítulo 15, versículo 15. Outra parábola que Jesus nos contou. Ele disse assim: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, e seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros: separem o joio, amarrem-o em feixes e queimem-o, e depois guardem o trigo no celeiro. Está lá em Mateus, no capítulo 13, verso 24 até o 30. Eu vou resumir. A verdadeira ovelha do Senhor, ela ouve a sua voz, ela aceita a sua disciplina. A verdadeira ovelha do Senhor, ela é dócil, ela é pacífica, é obediente, ela é justa e tem prazer em servir aos outros, até mesmo sem que lhe peçam. Já o cristão bode, além de não aceitar a direção do seu pastor, ele não aceita ser disciplinado por ninguém. Ele tem prazer em brigar, contender, discutir, fazer confusão. O bode, ele prefere se isolar. Tudo que faz reclama. As suas intenções são baseadas na sua individualidade e não na coletividade. Olha, não podemos ignorar essa verdade em nosso meio, achando que todos os cristãos que congregam são ovelhas do aprisco do Senhor. Não. Também não podemos ficar julgando antecipadamente se o cristão é ovelha ou se é bode. Mas a questão é que esses dois tipos estão inseridos na igreja do Senhor. Não adianta ignorar. É fato. Mas será Jesus que irá separá-lo. Mas cabe a nós analisarmos se a nossa vida se assemelha
a uma dessas classes. No final veremos quem são as ovelhas, os filhos benditos do Pai, e os bodes, aqueles que estarão à parte do reino de Deus. E o diferencial para distingui-los será a forma de serviço a Deus e aos seus irmãos. Como está escrito, vou encerrar. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 33 ao 42. Bode ou ovelha? Quem é você no aprisco? Deus abençoe sua vida. Saúde e paz.